Imagine caminhar por uma floresta ou nadar no oceano, sabendo que em algum lugar ali pode existir uma cobra maior que um ônibus, um tubarão do tamanho de um prédio ou um escorpião gigante esperando na escuridão. Pode parecer coisa de filme, mas milhões de anos atrás a Terra era habitada por criaturas tão assustadoras que hoje parecem impossíveis. Alguns desses animais dominavam oceanos, rios e florestas com tamanhos e poderes que fariam qualquer ser humano fugir sem olhar para trás. Felizmente, essas criaturas desapareceram com o passar do tempo, deixando apenas fósseis e mistérios para os cientistas estudarem. No vídeo de hoje do Sr. X, você vai conhecer alguns animais gigantes e extremamente perigosos que já existiram no nosso planeta e que provavelmente devemos agradecer por não estarem mais por aqui. Começando por uma das criaturas mais impressionantes que já rastejaram pela Terra, a Titanoboa. Essa cobra gigantesca viveu há cerca de 60 milhões de anos e podia atingir aproximadamente 13 metros de comprimento, pesando mais de 1 tonelada. Para ter uma ideia do tamanho, isso significa que ela era maior que um ônibus comum. A Titanoboa habitava regiões tropicais e passava grande parte do tempo em rios e pântanos, onde emboscava suas presas. Assim como as sucures modernas, ela provavelmente matava suas vítimas através de constrição, esmagando lentamente até que não houvesse mais chance de escapar. Cientistas acreditam que ela se alimentava de grandes peixes, tartarugas e até crocodilos. Se um animal desses existisse hoje em florestas tropicais, entrar em um rio poderia ser uma experiência extremamente perigosa. Agora imagine algo ainda mais aterrorizante: um tubarão gigante que dominava completamente os oceanos. O megalodonte é considerado um dos maiores predadores que já existiram na história da Terra. Estima-se que esse tubarão podia chegar a mais de 18 metros de comprimento, com uma mandíbula tão poderosa que sua mordida poderia esmagar ossos de grandes baleias. Seus dentes, que podiam ultrapassar 18 centímetros, eram verdadeiras lâminas naturais feitas para rasgar carne com facilidade. O megalodonte viveu por milhões de anos nos oceanos do planeta e ocupava o topo absoluto da cadeia alimentar marinha. Baleias, golfinhos e outros grandes animais marinhos faziam parte de sua dieta. Pensar que uma criatura desse tamanho poderia surgir das profundezas do oceano é algo que faria qualquer mergulhador repensar 2 vezes antes de entrar no mar. Mas não era apenas nos oceanos que existiam criaturas gigantescas. Nos rios e pântanos pré-históricos havia um crocodilo monstruoso chamado Sarcosuchus. Esse réptil gigantesco viveu há mais de 100 milhões de anos e podia chegar a cerca de 12 metros de comprimento. Seu apelido entre os cientistas é Super Croc, justamente por causa do tamanho absurdo que ele podia alcançar. Diferente de muitos crocodilos modernos, os Sarcosuchus tinham um crânio enorme e mandíbulas extremamente fortes, capazes de capturar grandes presas que se aproximavam da água. Alguns pesquisadores acreditam que ele poderia até atacar pequenos dinossauros que chegassem perto demais de seu território. Se um animal desses existisse hoje em rios ou lagos, qualquer passeio de barco ou pescaria poderia se transformar em um encontro aterrorizante. Agora imagine caminhar por uma floresta antiga e encontrar um escorpião do tamanho de um gato. Parece impossível, mas foi exatamente isso que existiu no passado. O Pulmonoscorpius viveu há cerca de 330 milhões de anos e é considerado um dos maiores escorpiões que já existiram. Ele podia chegar a aproximadamente 70 centímetros de comprimento, algo gigantesco para um artrópode desse tipo. Vivendo em florestas antigas cheias de insetos e pequenos animais, esse escorpião provavelmente era um predador eficiente. Embora ainda existam debates sobre o quão venenoso ele realmente era, só o tamanho de suas garras e ferrão já seria suficiente para assustar qualquer pessoa. Encontrar um escorpião desse tamanho andando pela casa certamente não seria algo agradável. Mas a lista de criaturas estranhas não termina aí. Entre os mamíferos pré-históricos existiu um animal chamado entelodonte.
muitas vezes apelidado de porco do inferno. Apesar de lembrar um grande javali, esse animal tinha características muito mais assustadoras. Alguns indivíduos podiam atingir quase 2 metros de altura e possuíam uma mandíbula extremamente poderosa. Seus dentes afiados indicam que ele provavelmente era um predador oportunista, capaz de caçar ou se alimentar de carcaças. O entelodonte viveu há milhões de anos e provavelmente era um dos animais mais agressivos de seu ambiente. Com uma aparência robusta e um comportamento possivelmente violento, encontrar uma criatura dessas na natureza certamente não seria uma experiência tranquila. E por fim, talvez um dos animais mais estranhos que já existiram, a artropleura. Imagine uma centopeia gigantesca com mais de 2 metros de comprimento rastejando pelo chão das antigas florestas. Esse enorme artrópode viveu há cerca de 300 milhões de anos e é considerado o maior invertebrado terrestre já descoberto. Seu corpo era composto por várias placas rígidas que formavam uma espécie de armadura natural. Apesar do tamanho assustador, muitos cientistas acreditam que a artropleura era herbívora, alimentando-se de plantas e matéria orgânica no solo. Mesmo assim, a simples visão de um animal desse tamanho se movendo pelo chão certamente faria qualquer pessoa sair correndo na direção oposta. A Terra já foi um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Ao longo de milhões de anos, criaturas gigantes e extremamente poderosas dominaram os ambientes naturais do planeta. Muitas desapareceram devido a mudanças climáticas, transformações no ambiente ou pela própria evolução da vida. Hoje restam apenas fósseis que nos ajudam a entender como esses animais viviam e como o mundo já foi muito mais selvagem e imprevisível. E talvez depois de conhecer algumas dessas criaturas fique a sensação de que o planeta atual, apesar de todos os seus perigos, ainda é um lugar bem mais tranquilo do que já foi um dia.